tudo aquilo que possamos aprender cada vez mais em Deus, com os homens de Deus, que possamos usufruir das bênçãos, das ministrações, de tudo aquilo que Deus tem colocado de modo, não de um modo diferente da situação que se encontramos, de um modo não habitual, não dentro de quatro paredes, como um templo religioso, como um templo de concreto, mas nos saindo da nossa zona de conforto, para poder a gente aprender também, sabe? A gente não pode ficar limitado a entender que Deus vai estar naquele lugar em determinada hora. Não, eu acho que o que está acontecendo, esse novo modelo, essa nova ferramenta de proclamar o Evangelho de Cristo é muito bom, é muito bom. Que possamos aproveitar ao máximo de tudo que Deus tem colocado em nossas vidas. Porque a gente está saindo da forma talvez arcaica de entender e começar a abrir a mente, né? Abrir a nossa mente para poder vivenciarmos o melhor de Deus. Pastor Bonfim, seja bem-vindo, que Deus abençoe. O bispo aí falou que nós temos pessoas nos Estados Unidos também. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós estamos fazendo uma live internacional. Tá ligado Goiás, tá ligado Paraíba, tá ligado Pernambuco, tá ligado Estados Unidos. Meu Deus! Aqui um dia vai ser todos os países, em nome de Jesus. E de uma forma tão simples, ao ver, eu estou aqui sentado na minha casa, no conforto da minha casa. Creio que você também está aí no conforto da sua casa, está aí sentado no sofá, esperando ouvir algo de Deus. Então é uma coisa revolucionária, uma coisa muito boa, para que possamos aproveitar, sabe? Aproveitar esses tempos maravilhosos que vamos ter juntos. Amém? Vamos orar? Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Tá? Fechar seus olhos aí onde você está. Eu não vou pedir para você não vou pedir para você pegue na mão do seu irmão, por causa que não podemos ter contato com as pessoas. Fica orando separado. Evite ficar pelo menos 2 metros de distância. Amém, irmão? Mas vamos orar. Vamos orar, entregar a nossa vida a Deus, entregar tudo aquilo que vamos ouvir hoje de Deus. É uma palavra que, em São Paulo também, que maravilha. A Vivia está em São Paulo, mais um estado aí, que bênção de Deus. Glória a Deus. É o DF também, tá aumentando, né? DF, São Paulo, Paraíba, Pernambuco, Lisboa, Estados Unidos, e vai entrar mais aí, eu creio nisso. Amém. Então feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Eu não tenho uma pessoa que possa louvar aqui. Eu falei com o Sandra para louvar, mas ela disse que está com problema na garganta e não vai louvar não, tá? Ela vai botar um sonzinho para nós escutarmos ali, tá bom? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, te bendizemos e te agradecemos essa noite, papai. Que possamos aprender e entender, Senhor, a profundidade da tua palavra. Que possamos sair da superfície rasa, papai, e entrar assim, Deus, dentro da palavra de Deus. Se aprofundar cada vez mais. Não se conformar ali como a tua palavra nos ombros, no joelho. Não, nós temos que se aprofundar, papai. Mergulhar na essência da tua palavra. Na essência do teu ensino. Na essência do teu querer, papai. Que nesses momentos de confinamento, papai, estratégico, eu creio, papai, de um novo tempo. Deus está preparando homens e mulheres para vivenciar as maravilhas de Deus, as maravilhas da palavra de Deus, de tudo aquilo que se cumpre em nossas vidas. Por isso te louvamos, papai, e te agradecemos por cada dia de confinamento, papai. Até agora o Senhor tem nos suprido nossos celeiros, tem enchido nossos celeiros, papai.
tem nos sustentado, papai, livre, longe desse vírus, papai, que assolou esse planeta, papai. Mas eu creio, Deus, que trará muitos ensinamentos, papai. Mudança de comportamento, mudanças de atitude. E que eu e cada um que está ouvindo, Senhor, essa live, papai, possa entender que precisamos de mudança. Mudança, sim, Deus, para se aproximar cada vez mais de Ti, papai. Aqui estamos, papai, disposto a aprender, disposto a nos esvaziar daquilo que achamos sabedoria, daquilo que entendemos que é o correto. Mas que o correto venha a ser a Tua palavra em nossos corações. Não no papel, mas sim nos corações e nas atitudes, papai. Por isso te louvamos e eu agradeço, papai, pela oportunidade de fazer parte desse time, de fazer parte dessa equipe que ama servir, que ama estar, que ama ajudar, que ama, sim, Deus, pregar o Evangelho de Deus. Obrigado a Deus. E que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo essa live, papai. Esse meio de comunicação. Mas eu sei, assim como tua palavra diz, que o Senhor é onipresente, é onisciente e onipotente. E o Senhor está em cada lar, Senhor, que está entrando nessa live, em cada lar que vai ouvir, Senhor. Cada pessoa, cada ouvido que ouvir, papai, vai sentir a diferença, vai sentir o mover de Deus. E que possamos, sim, Deus, na nossa humildade, tentar transmitir tudo aquilo que recebemos do Espírito Santo para mostrar e para falar, papai. Em nome do nosso Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Graças a Deus. Jackson está aí. Irmãos, eu tive o privilégio de ouvir todas as lives, graças a Deus. E eu fiz uma panorâmica da essência, daquilo que eu entendi, daquilo que eu creio que o Espírito Santo usou esses pastores, homens de Deus, para poder trazer para nós algo de Deus, algo tremendo. E nós vimos que o pastor Alexandre, lá na primeira live que ele fez, o tema era: em quem você tem confiado? Em quem você tem confiado? E em seguida veio o pastor Ismael com a palavra, o pastor Ismael lá de Planaltina, de Brasilinha. Onde está a sua esperança? Amém? Depois o pastor Bonfim, ele trouxe uma palavra abençoada. A rocha é Cristo. Pedro fragmento. A rocha é Cristo. E o pastor Michael essa, desculpa. A fidelidade do Senhor como socorro. Uma palavra tremenda, uma palavra que mexeu com o nosso coração, trouxe muita fé, trouxe muita esperança. Aí ontem o bispo Nemésio trouxe uma palavra: a viva esperança da igreja. Uma palavra poderosíssima. Uma palavra que encheu nossos corações de fé, de esperança. E logo a gente ceiou. Foi a nossa primeira ceia aqui na nossa casa. Foi uma bênção de Deus. Foi ainda continua, né? Ele falou que vai continuar amanhã sobre o estudo de Apocalipse. Ele vai pegar um gancho dessa ministração e trazer. E o bispo falou uma coisa muito que me chamou a atenção, assim, no começo da ministração, sobre mensagem que o povo não está querendo ouvir, ou deixou de ouvir, ou nós, como pregadores do Evangelho, nós como sacerdote, nós deixamos de pregar, nós deixamos de talvez nos posicionar através dessa pregação. E nós vemos que os sinais estão aí, assim como o bispo com certeza vai trazer um estudo bem aprofundado de Apocalipse. Amanhã eu estarei vendo sobre os sinais, sobre o que está acontecendo.
Então nós ficamos muito apreensivos em aprender. E hoje eu quero trazer pastor Rafael, tá aí, né, meu amigão? Deus abençoe. Hoje eu quero trazer uma palavra que Deus tocou no meu coração, assim como a primeira vez quando eu vi que eu estaria escalado para fazer essa live. Estaria escalado para estar trazendo essa live. E a palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra forte, como o texto dessa live, é uma palavra de posicionamento. Amém? Posicionamento. Que quando nós servimos ao Senhor, tomamos uma decisão de servir ao Senhor, nós precisamos nos posicionar com muita fé e também com muita sabedoria, porque existem vários tipos de posicionamento, mas qual o posicionamento que eu tenho tido? O importante é que todo posicionamento, ele traz em si uma consequência, traz em si um aprendizado, ou uma forma de caminhar, ou uma forma de interpretar. Então, quando nós tomamos o posicionamento, mesmo estando errado, lá na frente a gente começa a perceber. E quando toma um posicionamento relacionado em Deus, as coisas mudam, sabe? O posicionamento é muito importante para a gente seguir algo que nós possamos nos identificar. E eu creio que antes de conhecermos a Jesus, antes de seguir a Jesus, nós tínhamos um posicionamento totalmente diferenciado. Mas quando você passa a servir a esse Deus, a entender, assim como a palavra diz, conheceis a verdade, ela vos libertará. Libertará de posicionamentos errados que tivemos, nos libertará do orgulho que temos em não mudar certas atitudes, por achar que está certo, por achar que é assim tem que ser. Nós não conseguimos nos desligar por não nos posicionar. Quando eu aceito Jesus, quando eu entendo que a partir de hoje eu quero servir a Jesus, eu preciso ter uma transformação interior para que eu possa, através da minha transformação, mudar o meu posicionamento. Amém? Meu posicionamento. E o texto que Deus tocou no meu coração, está lá não é sobre esse texto que eu vou pregar, mas é o texto que nós vamos começar a discutir isso. Amém? Está lá em Mateus, capítulo 7, a partir do verso 7. Nós vamos ler o 7. Amém? O 7 e o 8. Uma passagem bem conhecida. E Jesus falou de uma forma tão simples, sobre posicionamento, que nós precisamos aprender mais. Não ficar somente na letra da palavra, mas sim se aprofundar, entender, ter a ótica de Jesus, saber o que Jesus fala, saber o porquê que Jesus falou, para que Jesus falou. Amém? Diz assim: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é homem que, pedindo-lhe um pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe um peixe, ele lhe dará uma serpente. Amém? Perceba uma coisa aqui. Ao olhar de Jesus, nós precisamos entender que isso foi palavras do nosso Deus, palavra do Rei dos Reis. Eu não posso ignorar isso. Eu preciso me aprofundar. A palavra de Deus... Jesus é tão rico em cada palavra que ele fala, imagine uma frase de Jesus. Como nós podemos nos aprofundar? Quando ele fala, aquele que pede, amém? Aquele que bate, aquele que busca,
E tem sempre um aquele. E tem sempre um. E tem sempre o que vai. O que toma a atitude. O que não fica esperando. O que não fica em cima do muro. O que não sabe o que quer. Aquele que busca outras coisas. Eu preciso entender uma coisa. Eu quero e pronto, acabou. Em se tratando de Deus, em se tratando da palavra de Deus, aqui Jesus está dando autoridade de escolha. Autoridade de escolha. Meu irmão, quando Deus olha para você, entenda uma coisa, quando Deus olha para você, ele vê alguém que foi criado para dar certo. Amém? Quando Deus olha para você, ele vê alguém que foi criado para dar certo. Assuma o seu lugar e comece a desfrutar dos planos de Deus para a sua vida. Isso é posicionamento. E de que adianta eu ouvir palavras maravilhosas, de que adianta eu viver o melhor de Deus se eu não me posiciono para ser aquilo que Deus é? Nós vemos isso em homens de Deus, mulheres de Deus, que se posicionou contra reino, se posicionou contra muitas coisas. Vemos Abraão que se posicionou em obedecer. Vemos Abraão que se posicionou em não voltar atrás, em não recuar naquela caminhada até ao sacrifício do seu filho. Ele não recuou. Nós vemos Pedro, nós vemos Paulo. Nós vemos Paulo que não, quando encontrou Jesus, Paulo era muito determinado, ele era muito posicionado. Tanto para fazer o mal, mas tanto para fazer o bem. Ele se posicionou. Quantas vezes você deixou de usufruir de coisas boas que hoje você se arrepende por não ter se posicionado na hora? Por não ter se colocado à disposição. Eu quero e pronto, acabou. Meu irmão, uma coisa é certa. A gente não vai acertar sempre. Mas o perigo é deixar de acertar por não tentar. O perigo é você sofrer mentalmente. O perigo é você sofrer psicologicamente. Você ficar... Quando menos você se espera, você está num quarto chorando, sem saber o porquê. Porque você não se posicionou lá atrás. É muito forte o que nós estamos vivendo hoje. Hoje, nesses tempos, é muito forte. E eu vejo pessoas arrependidas, pessoas frustradas, pessoas desanimadas, pessoas com doenças mentais, porque não se posicionou. Não ficar em cima do muro. Sabe? Quem fica sempre em cima do muro nunca vai ter a firmeza de ter o pé no chão. Nunca vai conseguir colocar o pé no chão, porque não tem, fica ali em cima. A palavra de Deus é tão clara quando ele fala assim, ó, não seja morno, tem que ser ou quente ou frio. Não podemos ser morno. É certo, eu e você que está aí do outro lado, erramos, nos decepcionamos, mas eu preciso entender uma coisa, uma posição, amém? E eu quero trazer outro versículo que Deus colocou na minha coração, que está no livro de Jeremias. Amém? Lá no livro de Jeremias. Vai lá, por favor. Jeremias, capítulo 10. Esse é um homem, meu irmão. Um dos maiores pregadores. Um homem que se posicionou dentre vários que se posicionou na verdade e naquilo que ele ouviu de Deus, naquilo que ele sentiu de Deus. Ele se posicionou. Amém? Pastor Ramiro, tá aí, meu queridão. Abraço. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Jeremias capítulo 10. Qualquer semelhança no que nós vamos ler agora é a certeza, não é mera. Olha, presta atenção no teor dessa mensagem. Diz assim a palavra de Deus: ouvi a palavra do Senhor, vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais do céu, porque com eles se atemorizaram as nações,
porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos de artífice, com machado, com prata e com ouro, enfeitam com pregos e com martelos, e firmam para que não se movam. São como palmeiras, obras torneadas, mas não podem falar, necessitam de quem os leve, portanto, não pode andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco pode fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Grandes sinais que nós estamos vendo por aí. E eu peguei esse versículo porque ele se assemelha muito ao que nós estamos vivendo hoje. Mas se você for ler o livro de Jeremias, ele é muito forte, muito forte. E Jeremias é um dos profetas chorão, um dos profetas maiores, é o tido como profeta chorão. Ele não chorava por si, ele não chorava pela situação dele, ele chorava por aquilo que ele ouviu de Deus. E o povo ia sofrer por teimosia. A época que Jeremias pregou era uma época de um período muito... O povo se afastou. Declívio moral, declívio político e declívio espiritual. O povo vivia numa apostasia. Eles esqueceram Deus. E existia, esse homem veio, Jeremias, e começou a pregar. E o que é tocante na vida de Jeremias é que ele usou muito sermões simbólicos, sabe? Aquilo que fica difícil você deixar de enxergar, a mensagem simbólica. Tem uns sermões dele que é um vaso, todo mundo conhece, o vaso do oleiro. Aí tem um outro vaso que ele espatifa no templo, entendeu? Então tem o outro que a roupa íntima, ele veste uma roupa íntima, passa semanas sem tomar banho, enterra essa roupa. Então ele mostrou muito em imagem, em atitudes. Sermão dos 2 cestos de figos, um era bom demais, o outro era ruim demais. E hoje o que nós estamos vendo? Por que Deus nos colocou dentro de casa? O que Deus quer com isso? O que Deus quer com pais? O que Deus quer com mães? Quer com irmãos? Quer com marido, com esposas? Um posicionamento diferenciado. Um posicionamento entre a família, que Satanás ele investe muito em destruir a família. Satanás ele investe muito em destruir a união da família, porque ele sabe se destruir a família, destrói a igreja. Se eu não ficar atento àquilo que Deus quer, àquilo que Deus tem para conosco, e valorizar esse período de intimidade, de aprendizagem na palavra de Deus, eu estaria ignorando aquilo que o povo ignorou. Meu irmão, não tem outro caminho, não tem outra saída. Nós precisamos entender e saber que os fins dos tempos estão aí. O bispo vai estar pregando amanhã. Vai estar trazendo um estudo, eu creio, profundo dos sinais. Muitas pessoas não faz vista grossa, mas eu creio. E eu sei que você também crê na volta do Messias, na volta de Jesus. E o que nós estamos vivendo aí, um declive moral, um declive político, um declive religioso. Nós estamos igual... Hoje, se nós não valorizarmos aquilo que Deus está colocando dentro da nossa casa, aqui, nesse exato momento, nós estou pregando aqui, tem pessoas vendo aqui, minha família está escutando, e nós estamos... tendo uma oração dentro de casa por motivo da quarentena, vamos se dizer assim,
Mas não, é mover de Deus. É mover de Deus que está fazendo isso. Nós temos um exemplo da presença de Deus que foi valorizada e a presença de Deus que foi desvalorizada. A arca de Deus que simboliza a presença de Deus na época da lei, esteve na casa de Abinadab. Eu já até falei sobre isso um tempo atrás. Durante os 20 anos, nada aconteceu. Nada aconteceu. Eu não sei como Abinadab recebeu aquela arca. Se ele decidiu colocar uma TV em cima dela, usar como móvel de decoração, de usar como um estante. Mas houve um outro exemplo, que a arca esteve na casa de Obed-edom somente 3 meses. E a palavra de Deus diz que esse foi muito abençoado. Houve uma atitude, houve um posicionamento diferente. Eu recebi Deus, eu me posiciono para colocar Ele no meio da minha vida. Eu recebi Deus na minha vida, eu me posiciono para que Ele seja o meu guia. Eu me esvazio para que encher dele. Assim como fez Obed-edom, ele pegou essa arca, chegou essa arca, sabendo o valor da arca, sabendo a riqueza da arca, sabendo o que era a arca de Deus, ele colocou no centro. Ele mudou a sua rotina. Percebe uma coisa? Tem pessoas que recebem Deus, tem pessoas que aceitam Deus, tem pessoas que congregam, mas não mudam de rotina. Eles não mudam de falar, eles não mudam de expressar, eles continuam com as mesmas coisas. Não, meu irmão, eu preciso mudar. Algo de mim precisa mudar. A minha rotina precisa ser abalada porque entrou uma coisa sobrenatural na minha vida. A partir do momento que a arca de Deus entrou na casa de Obed-edom, eu entendo uma coisa. A rotina daquela casa foi mudada. A rotina daquelas pessoas foi mudada. Elas tiveram que se posicionar diferente do que se posicionavam. O contrário aconteceu na casa de Abinadab. Eu não quero entrar aqui aprofundar no que não vai dar tempo. Eu não quero pedir que você abra, não vai dar tempo. Só entenda, quando a presença de Deus entra na casa de Abinadab, a casa não muda de atitude. A casa não muda de rotina. A rotina continua a mesma. Por isso que existe muita gente frustrada, por isso que existe muita gente decepcionada, emocionalmente ferida, porque não se posiciona. Meu irmão, Deus, ele entra na tua vida para ele ser o rumo, para ele ser a vida, para ele ser a direção. Deus não é somente um estante, Deus não é somente um móvel que entra na minha casa, Deus não muda somente o meu exterior. Deus não somente muda aquilo que as pessoas veem de mim, mas muda o que eu sinto. Muda o que eu sinto. Não posso entender que Deus mudou meu modo de vestir. Eu não posso entender que Deus mudou meu modo de agir. Não, é o que eu sinto daqui de dentro. O que eu não sentia antes, eu passo a sentir. Por isso é que eu preciso mudar, por isso é que eu preciso entender essas palavras. Existe dia 13 de maio, se eu não me falha a memória, de 1889, eu não tenho uma data aqui, existia uma lei, a Lei Áurea, que libertou os escravos. Libertou os escravos. Existia uma lei que libertava eles. Essa lei foi assinada, foi no papel. Mas eu penso que no dia 14 de maio, no dia seguinte, o escravo que não entendeu, que não se posicionou para viver livre, para viver conforme a lei dele permitia, ele continuou preso aqui. Ele teve medo de sair, ele teve medo de ser pego pelo senhorio, ele teve medo de usufruir daquilo que foi beneficiário a ele. Ele foi beneficiado por uma lei, ele foi beneficiado por uma que tirou a escravidão, só que ele continuou sendo escravo no dia
14. Quanto tempo ele demorou para se sentir livre? Quanto tempo? É isso que acontece conosco. Nós deixamos Deus entrar na nossa vida, mas nós não entramos na vida de Deus. Nós lemos a palavra, nós escutamos a Jesus, mas não conseguimos escutar aquilo que Jesus quer para conosco. Eu creio que essas lives, elas vão continuar, vão ser bênção em nossas vidas. Não vai voltar ao normal, isso não vai voltar ao normal como antes era. Precisa de mudança, precisa de busca mais intensa. Eu parabenizo a liderança da igreja que, de certa forma, está proporcionando isso a mim, a minha família e a vários que pregaram, que continue, que Deus possa nos usar cada vez mais. E é muito simples, meu irmão. Muitas religiões nos ensina, talvez, a nós buscar a Deus. Mas é muito forte, porque a palavra de Deus, na essência, é Deus procurando por nós. É Deus procurando por nós. Deus sempre buscou a nós. Eu tenho uma passagem que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9 ao 13, diz o seguinte, que quando Adão, presta atenção, meu irmão, quando Adão pecou, todo mundo sabe o que aconteceu, e comeu a Eva, não é esse o teor. Só que acontece uma coisa muito interessante. Quem crê que Deus sabe de todas as coisas? Quem crê que Deus é onipresente, onipotente, onisciente? De nada consegue se esconder de Deus. Mas acontece algo muito interessante quando Adão estava em pecado. Quando Adão percebeu que ele estava errado. Porque ele se escondeu. E geralmente quando se esconde, talvez eu não consiga ver o seu erro, mas você está vendo o seu erro e não está conseguindo assumir. E quando Deus, a palavra de Deus diz que Deus ele passeava pelo jardim. E Adão, com medo de Deus, se escondeu. Sabe o que aconteceu? Deus ele procurou Adão. Será que Deus não sabia onde Adão estava? Será que Deus não conseguia identificar onde Adão estava atrás de uma árvore, de um arbusto? E o pior, quando Deus encontra, Deus começa a questionar, Deus começa a perguntar algo. O que tu fizeste? Deus sabia o que ele fazia, que ele tinha feito. Deus pergunta, por que fizeste? Deus sabia o porquê que ele tinha feito. É Deus trazendo de forma tão simples, de forma tão maravilhosa, o assumir, o posicionamento. Deus não é ladrão, meu irmão. Deus não vai invadir a tua casa, Deus não vai invadir teu coração. Eu é que abro para Deus entrar. Eu que me assumo. E quando Deus começa a conversar com Adão, questionando, fazendo um questionário a Adão, eu começo a entender uma coisa. Deus sabe do que você fez, Deus sabe, mas Ele quer saber a minha atitude perante o problema. A minha atitude perante aquilo que eu fiz ou que eu não me posicionei. Por isso que nós devemos nos posicionar, meu irmão, diante de Deus, diante da circunstância, diante de tudo que tem acontecido. É tempo de posicionamento. É tempo de nos posicionarmos daquilo que Deus quer, daquilo que Deus vai fazer em nossas vidas. Então a presença de Deus está entrando na sua vida, a presença de Deus está entrando na tua casa. Então entenda, Deus vai mudar a tua história. Deus vai transformar a tua vida. Deus vai começar a tirar aquilo que está travado, aquilo que está muito preso, mas Ele precisa libertar. Mas entenda uma coisa, meu irmão. O nosso Jesus fala, não se pode,
Amém? Colocar vinho novo em odres velhos, porque senão o odre não suporta. Então, como é que eu recebo o odre? Como é que eu recebo o vinho novo na minha vida? Eu sabendo que eu não tenho força. Eu sabendo que não depende de mim. Assim como Davi, ele pecou, Davi, ele errou, Davi, ele traiu a Jesus, traiu a Deus. Ele vai até Deus e pergunta: Deus, cria em mim um novo coração, cria em mim. Porque esse que está aqui não presta, cria do nada, eu quero um novo coração. Porque se eu sei que se o Senhor colocar algo bom nesse coração contaminado, não vai adiantar de nada, porque o que eu sinto, o que eu sou, vai ultrapassar aquilo que você colocar em mim. A característica humana, o caráter precisa ser mudado. Se eu não entender que não depende de mim, eu sou um odre podre, fraco, eu preciso pegar esse odre novo de Deus, me esvaziando, me posicionando para receber aquilo que só Deus pode suportar. Então, quando Jesus ele usa essa figura, do odre, do tecido, é isso que ele está falando, meu irmão. Se Deus não for capaz de mudar o teu modo de pensar, se Deus não for capaz de mudar o teu modo de agir, você nunca vai se posicionar diante de Deus. Está chegando uma hora que os pregadores, as pessoas que têm um compromisso de estar levando a palavra de Deus, ser um pouco mais duro. Tem pessoas na igreja sendo acariciadas financeiramente, emocionalmente. Tem pessoas indo para a igreja procurando um remédio para permanecer no mundo. Ninguém nunca vai para a igreja procurar um remédio para ir para o céu. Isso é cultura. Isso está ligado em nós. Mas não precisamos começar a mudar isso. Assim como o bispo começou a pregar ontem. Ele falou que muitas vezes nós não pregamos mais aquilo que devemos ouvir. E eu entendo uma coisa, meu irmão. Assim como nós lemos no capítulo de Jeremias, esses ídolos de madeira que não se movem, mas eu creio que isso está mudando. Eu creio que Deus vai transformar essa nação, Deus vai transformar essa geração. Nós seremos uma geração que teme a Deus. Nós precisamos nos posicionar em pensar para depois agir. E quando agimos, respaldado pelo posicionamento que a palavra nos dá, acabou. Agora, quando eu quero que eu me posicione, eu não consigo. É simples, meu irmão. Deixa a palavra de Deus mudar você. Deixa a palavra de Deus mudar o teu pensamento. Entra, assim como o bispo falou ontem, divide entre a medula lá dentro. Sabe? O que era meu sonho. Eu lembro que o bispo pregou isso lá no início da minha ministração, da minha conversão, na geração viva, lá do Lago Norte. Aquilo quando você aceita Jesus. Antes seu sonho era ter um carro, antes seu sonho era isso. Agora mudou. Agora o seu sonho é que pessoas se realizam. O seu sonho é que você diminua para que Cristo cresça em você. A perspectiva muda. A tua visão muda. Meu irmão, entenda. A visão de Deus vai muito além do que nós conseguimos enxergar. Vai muito além. Não pense que o que está acontecendo não tem um propósito muito forte sobre isso. Eu creio. Posso ouvir um amém? Ó, o Lucas aqui falou. Mas que bênção, meu irmão. O tempo acabou, o tempo tá
O tempo voa, voa, voa. Queria eu passar aqui menos umas 3 horas conversando com vocês. Mas temos que parar, temos que encerrar a live. Espero que eu possa ter o privilégio de estar trazendo de novo, estar ministrando. Mas eu quero aqui lembrar os irmãos sobre ajudar na obra de Deus, com os dízimos, com as ofertas. Já colocaram o nome da conta aí. Que Deus possa abençoar grandemente os pastores de Planaltina, pastor Ismael, pastor Patrícia, casal abençoado por Deus, bispo Nemésio, pastora Ana Carla, Samuel, essa equipe maravilhosa de Pernambuco. O bispo está assessorado por pessoas fortes, pessoas aliançadas, com um propósito mudado. E eu creio que é só início, isso é só início. Sabe quando uma flecha tem que ir para mais longe, é quando é puxado para trás, para trás, para trás. Quanto mais para trás você puxa, mais para frente ela vai. E assim vai ser com a geração viva. Assim vai ser com a igreja verdadeira do Brasil. Assim vai ser com os cristãos verdadeiros no Brasil. Quando você pensar que está sendo puxado para trás, meu irmão, entenda. Deus vai te lançar para as coisas grandes, mas mude o teu posicionamento, mude aquilo que você acha que é certo. Deus vai mudar a tua história, mas não adianta, meu irmão. Você precisa mudar aqui primeiro para que as coisas aconteçam na sua vida. Entenda uma coisa, saia de cima do muro, porque se você continuar em cima do muro, você nunca vai ter a firmeza do chão firme. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Amanhã estaremos mais uma vez aqui para que possamos ouvir o Café com Verbo. Bispo, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente ao Senhor, a sua família. Que Deus possa continuar fazendo que você cresça cada vez mais. O Senhor é um exemplo para cada um que está aqui nessa live. Você tem pessoas que te amam, pessoas que te respeitam. Eu sou um que nasci para Cristo através da sua vida, através do seu testemunho, através da sua humildade e paixão de falar desse Deus. Me impressiona a paixão com que o Senhor fala, a paixão com que o Senhor prega, a paixão com que o Senhor faz. Tudo aquilo que está acontecendo na tua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus. E que Deus possa nos continuar presenteando com a sua vida por muitos e muitos e muitos anos. Que o Senhor seja responsável por mudanças de vidas, mudanças tremendas sobre a vida da tua igreja. Nós já conversamos muito sobre os seus projetos. E eu oro em cima dos projetos que o Senhor tem. Porque eu sei que esses projetos não são para o beneficiar. É para beneficiar os outros. É para beneficiar aqueles que o Senhor ama e entendeu que ser cristão é ser como Jesus. Fazer primeiro e deixar Jesus fazer. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe grandemente. Queria eu estar vendo cada rosto aqui nesse momento. Queria eu, mas não posso. Mas que Deus possa nos abençoar. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Que Deus possa... Eu agradeço, peço desculpa se vacilei, porque essa é a minha primeira. A gente fica nervoso. Mas que Deus possa... Fiquei muito feliz, fiquei muito alegre por estar fazendo essa live. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu louvo a Ti, Deus. Louvo a Ti, Senhor, pela vida de cada um que está ouvindo, que participou dessa live, compartilhou, comentou. E que a presença de Deus possa ter incomodado, papai, pessoas a se posicionar. A partir desses momentos difíceis que estão passando, papai. Mas é no fogo, papai, é que é forjado os metais valorosos, papai.
E eu creio que há homens e mulheres de Deus que estão ouvindo essa oração agora, que vai se posicionar para viver o melhor de Deus, para usufruir daquilo que Deus falou, pedir e dar-se-vos-á, bater e abre-se-vos. Então, meu irmão, peça, tome postura, tome posicionamento de receber aquilo que é teu por direito. É teu por direito, não porque você merece, mas porque Deus entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que crê, para todo aquele que se posiciona. Receba o melhor, receba a salvação, seja considerado filho e filha de Deus, porque todo aquele que crê na cruz, que crê no sacrifício da cruz, glória a Deus, não perecerá, mas precisa de posicionamento para crer no sacrifício de Jesus. Posicione, irmão, posicione-se, irmã, e viva a Deus. Viva o melhor de Deus para a sua vida. Mude a história de quem anda ao teu lado. Seja exemplo, seja alegria, seja o verbo vivo, seja a palavra de Deus. Aonde você estiver, seja você a Bíblia que muitos não leram e muitos nunca lerão, mas que seja você a Bíblia, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Fique com Deus, em nome de Jesus.